Seja muito bem-vinda aqui, você que é nova, você que já me conhece, eu sou o Dr. Murilo Oliveira, sou especialista em reprodução assistida e meu propósito profissional é ajudar pessoas a construir famílias. E família vai muito além de ter um filho. A família ela já existe antes do filho. O filho ele vem para fortalecer. O tema da nossa live de hoje é endometriose, estratégias para controlar a evolução da doença, e eu vou convidar nada mais, nada menos do que uma amiga, uma pessoa muito próxima, que é a doutora Milena Bastos. Deixa eu convidar ela aqui para entrar. Tá. Maravilha, você encaminha essa live para alguém que você conheça, que tem endometriose, que às vezes está fazendo o tratamento da doença, mas consegue sentir algumas cólicas. Doutora Milena, muito bem-vinda. Para quem não sabe, doutora Milena é uma pessoa muito próxima, participou e influenciou minha formação na Bahia. É um prazer enorme ter você aqui. A doutora Milena é especialista em gineco-endócrino, então ela entende tudo dessa parte hormonal feminina, que é fundamental quando a gente pensa no controle da evolução da endometriose. Doutora Milena, eu vou deixar você falar um pouquinho da sua atuação profissional, se apresentar, pode ficar à vontade. Obrigada, Murilo. Obrigada pelo convite. O Murilo foi um aluno, residente exemplar. Deixou a Bahia, está em Brasília agora, mas sempre deixa saudades. E, né, é muito bom a gente manter essa parceria, essa amizade, esse intercâmbio entre os colegas. É Milena agora, né, Murilo? Não é mais doutora. Então, para quem não me conhece, já vi que tem alguns colegas aí, né, que estão entrando. Eu trabalho com ginecologia endócrina, eu fiz minha formação aqui também na UFBA, inicialmente. Depois eu fui para Ribeirão Preto, para a USP, onde eu fiz ginecoendócrino, meu mestrado, meu doutorado em contracepção. O que casa muito bem com o que nós vamos conversar hoje, um pouco, né? Sobre como que controlar aí essa endometriose. E para mais, além disso, eu sou também uma paciente que tem o diagnóstico de endometriose, então muitas coisas que as pacientes vivem e viveram, eu também já vivi e vivo. Então é muito gratificante assim para mim, sabe? Hoje falar da minha experiência. Durante muito tempo não queria nem que ninguém soubesse que eu tinha endometriose, mas hoje eu acho que as coisas que é bom compartilhar, né? O que eu vivi para a gente ter esse acolhimento e ver que podemos superar juntos com adequado atendimento médico, adequada conduta, no melhor momento possível, seja para engravidar, seja para não engravidar. Pois é, interessante é que, assim, de fato, uma das estratégias de controle da endometriose é a questão do uso de anticoncepcional, né, seja ele oral, seja outra via, e muito antes de talvez ter o diagnóstico, você fez doutorado, você fez mestrado em contracepção, né, e de repente se deparou e caiu aí de surpresa esse diagnóstico da endometriose, e graças a Deus hoje está muito bem controlado, né? Graças a Deus hoje está muito bem controlado. Então, assim, quando a gente fala sobre o controle da endometriose, a gente pensa, né, doutor, mas você não trabalha com fertilidade, você não trabalha com as mulheres que pensam em engravidar? Primeira coisa, né, as mulheres com endometriose, elas precisam fazer um bom controle da evolução da doença se elas pensam em engravidar lá na frente, né? Então, esse controle da endometriose antes do processo de tentativa é fundamental para reduzir o impacto e reduzir o impacto que essa doença pode ter lá na frente para essa paciente. A gente pode estar falando de uma pessoa que engravidou e que está no período pós-parto e que a doença ela vai continuar existindo e essa pessoa precisa também controlar essa doença, né? A gente não pensa num paciente
simplesmente, né, eu como fertileuta, em colocar um menino na barriga da paciente e mandar ele embora e já foi, engravidou. Não, a gente pensa no antes, a gente pensa no durante, a gente pensa no depois, porque a gente trata seres humanos em toda a sua complexidade. Então a gente sempre tenta ter um pouco desse olhar global para os pacientes, né? Doutora Milena, o que que é endometriose, né? Só trabalhando alguns conceitos iniciais antes da gente entrar no tema, de fato, no controle da doença. Bom, a endometriose, né? Temos aqui até o Marcos Travessa entrando aí para falar com a gente. Então, é quando, para as pacientes ficar claro, né? Eu gosto de falar assim, que é a casquinha do útero, que todo mês a gente sangra, a parte mais interna do nosso útero. O que a gente sangra durante a menstruação, ela em vez de ficar ali, só dentro da cavidade do útero, ela vai para outros locais, que pode ser diversos locais. Pode ser dentro do músculo do útero, pode ser na bexiga, pode ser nos ovários, pode ser no intestino, pode ser até, tem relatos até aqui perto do pulmão, tem relatos na boca, no umbigo. Então, assim, a gente não sabe, né, Murilo, ainda não está claro a fisiopatologia, o porquê que essa doença acontece. Então, tem muitas teorias, todas as doenças que a gente não sabe exatamente a causa, os tratamentos, eles são diversos e sempre tem uma relação com o estilo de vida. Se a gente parar para pensar, sempre tem uma relação com o estilo de vida. Eu vou falar um pouquinho aqui de como foi o meu diagnóstico de endometriose, né? O Murilo já falou aqui que eu já trabalhava com anticoncepção há muitos anos. E eu, assim, era uma pessoa que tinha muita cólica, pessoal, no período menstrual. Sempre tive, às vezes estava no plantão, tomava medicação venosa para conseguir ficar no plantão, mas achava que era normal, né? Achava que era uma cólica normal, como a que todo mundo tem. Até que eu casei, fui tentar engravidar, então o Murilo foi dentro da sua área, né? Que eu acabei descobrindo a minha endometriose. Fui tentar engravidar depois de um ano sem utilizar método contraceptivo, que não engravidei. Fui buscar atendimento com uma colega infertileuta. E durante a investigação, durante a gente estava tentando fazer uma inseminação, evidenciou-se a endometriose no meu ovário, que a gente chama de endometrioma. E dali parou-se tudo, eu fui fazer investigação de endometriose, e aí nós partimos então para uma reprodução assistida mais complexa, né? Fizemos 3 fertilizações. E aí, gente, nesse processo de fertilização, assim, o que Murilo fala de controle da doença é fundamental, né? O meu infertileuta, Murilo, ele não queria que eu fizesse a cirurgia, porque eu tinha um risco, né, de lesar meu ovário ainda mais. Porém, a minha qualidade de vida, gente, ficou muito ruim. Eu tinha muita, muita, muita dor. E por causa dessa dor que foi se agravando, né, ao longo desses 3 tratamentos, por conta mesmo da questão hormonal e da ausência de controle da minha doença, né, eu parei tudo, falei, não dá para viver assim, né? Eu tenho que ter uma filha, eu quero ter um filho, né? Uma filha, eu tenho uma filha já. E aí a gente parou, eu fui operar, né? Contrário à recomendação do meu infertileuta, eu optei por operar. E aí, gente, depois eu operei no final de 2017. Em setembro de 2018, foi na minha segunda FIV pós a cirurgia, eu engravidei, né? Eu já tenho uma filhinha de quase 4 anos e meio, quase 5, saudável, né? Tudo ótimo, graças a Deus. Então, é importante compartilhar isso aqui, né, Murilo? Que eu olho para trás e falo assim, cara, como é que eu não busquei isso, né? E falando em controle de doença, hoje eu tô super bem, tô super controlada, tô super feliz, né? E tem uma nutricionista que eu tô vendo que acabou de entrar aqui, e assim, gente, mudança de estilo de vida, né? Se tem alguém aqui nos assistindo que tem endometriose, pode ter certeza que muda sim a nossa qualidade de vida. Pois é, tem, ó, nossa, 5 FIVs, né? Se na segunda FIV eu já, entre aspas, assim, falei, não, peraí, deixa eu repensar, porque um mix de sentimentos, um mix de emoções, né?
Imagina passar por 5 tratamentos e todas as questões inerentes à endometriose. Tem muitas coisas interessantes aí, Milena, que você falou e que eu vejo na realidade de muitas pessoas, né? Primeiro, a questão social, preconceito social quanto à dor menstrual, né? Você é médica, você é ginecologista, então, assim, teoricamente, teria acesso à informação, tinha as cólicas, mas por uma questão social, né, acreditava também ser normal, né? Então, isso mostra muito o peso que a nossa cultura tem, né? No sentido de subvalorizar uma queixa, e isso acabar postergando o tratamento adequado, né? Isso é uma coisa que as pacientes elas vivem muito. Às vezes a gente pega paciente mesmo na reprodução, né, que passou por um, dois fertileutas e foi descobrindo endometriose no terceiro porque alguém, entre aspas, teve uma ideia mágica de valorizar um ou outro sintoma que estava ali, né? Ou mesmo porque a pessoa tem uma expertise um pouco maior no ultrassom, como a gente faz ultrassom aqui na própria consulta, de identificar o endometrioma, o cisto de endometriose no ovário, né? Então, imagine quanto tempo a endometriose não correu, entre aspas, solto, né? Nesse contexto. E aí, relacionado a essa questão da progressão, tem duas influências. Uma você já citou, né, que está relacionado com a questão inflamatória, com os hábitos, ausência de atividade física, alimentação, né, aleatória. E tem a outra que está relacionada com a questão hormonal, a ausência do controle hormonal. Digamos que a endometriose ela é alimentada por hormônios. Então, quanto menos a gente controlar a questão hormonal, mais a doença tem um poder de progressão como um todo, né? Tem um segundo aspecto que é bem interessante, que ah, quando a gente fala de FIV, né, tem a recomendação dos guidelines é que a cirurgia para endometriose, ela não melhora os resultados reprodutivos para pacientes que fazem FIV. É como se a cirurgia, quando ela tem outras indicações, ela vai ser realizada por essas outras indicações, mas quando a cirurgia ela tem a indicação de melhorar desfecho reprodutivo, ela não aumentasse a chance de gravidez. E a gente sabe que esses trabalhos científicos, né, são médios. Eu costumo falar que nenhum paciente é um trabalho científico. Óbvio que a gente se baseia na literatura, para tomar nossas condutas, afinal de contas a gente não toma condutas aleatórias, mas a gente tem que ter o bom senso para individualizar sempre, porque naquela média de pessoas que não tiveram benefício, vão ter algumas que vão se beneficiar da cirurgia, talvez você fosse uma dessas, né? E tem aquelas que não vão se beneficiar da cirurgia, né? E tem aquelas outras que talvez a cirurgia, se não tiver uma indicação formal, cirurgia só para fins reprodutivos, pode prejudicar a vida da paciente, porque uma cirurgia, ela não é inerte, ela não ausente de efeitos adversos. Então, às vezes, uma cirurgia pode provocar aderências quando aleatórias, né? Cirurgia a gente provoca microferidas dentro da barriguinha da paciente, dentro da pelve, e no processo de cicatrização pode ter aderências e gerar dor pélvica crônica, por exemplo, né? Então, a gente tem que sempre avaliar os pacientes de maneira individual, para saber indicar, né, os procedimentos no momento correto. Por exemplo, teve uma paciente recentemente que tinha um fator masculino leve, ela tinha endometriose, mas não tinha todos esses sintomas, né? Ela tinha predominantemente infertilidade, mas sentia uma cólica controlada no período menstrual, né? Não tinha um acometimento de órgão-alvo mais significativo. E essa paciente fez a FIV, biopsiou o embrião, a gente transferiu um embrião euploide, não deu certo, otimizou, fez alguns ajustes, transferiu um segundo embrião, não deu certo. A gente sentou, conversou com a equipe multi, com a colega cirurgiã, e a gente optou por fazer conjuntamente, né? Por fazer a cirurgia dessa paciente. Agora, 4 meses depois, a paciente conseguiu engravidar espontaneamente e os embriões que estavam congelados do tratamento continuam congelados.
né? Então, para essa paciente, a cirurgia foi benéfica, mas não é uma coisa aleatória para todo mundo, é uma coisa e é um processo que a gente individualiza sempre e geralmente a gente compartilha essa opinião, né, com uma equipe multi, né? E aí você falou também na sua história sobre o controle pós, né, que é fundamental, porque se você não controla, tem uma chance de você precisar de uma segunda cirurgia, né? E a gente sabe que uma próxima cirurgia é sempre mais difícil do que a cirurgia anterior para endometriose. Então, o lema, a gente fez uma live, né, na semana passada sobre isso, né? O lema na endometriose é você fazer uma cirurgia bem feita para você não precisar fazer de novo, ponto, né? A gente tem esse lema como um todo. É... Pode falar Bom, alguma coisa se posso, quiser. Murilo? Pode, com Então, certeza. gente, a cirurgia, né, foi uma questão mesmo de qualidade de vida para mim. Naquele momento, eu já não estava nem pensando mais assim, na gestação, né? Claro que eu quis, tanto que eu voltei a fazer a fertilização, né? Eu fiquei 6 meses sem usar nada, logo depois da cirurgia, na esperança de talvez ter uma gravidez espontânea, não aconteceu. E aí eu fiz novamente mais 2 tratamentos. Então, ali naquele momento, era por uma qualidade de vida, porque como o Murilo falou, acho que é uma decisão muito compartilhada, né? O casal, né? Então, assim, a vida do casal já estava comprometida por causa da minha doença, junto com os meus médicos, né? Que na época me atendiam. E a cirurgia, ela tem que ser mesmo. Isso é outra coisa, né? Procurar um bom cirurgião, uma pessoa realmente com expertise em cirurgia de endometriose, porque não é uma cirurgia simples, não é uma cirurgia que pode causar muita aderência, que pode levar até mais dor após. Então, assim, e como eu falei, na época eu tinha um preconceito da doença, né? Eu não operei em Salvador porque eu não queria que ninguém que soubesse que eu tinha a doença. Falei assim, gente, eu ginecologista, professora de um monte de gente, ensino endometriose, tenho endometriose e não, né, imaginei esse diagnóstico para mim. Né? Então, às vezes é bom a gente ser realmente paciente e não médico e realmente procurar a melhor assistência. Em relação ao controle pós, né? Às vezes o pessoal fica, mas eu não vou ter mais, né, Maria? Eu tô curada, operei, tô curada. Bom, infelizmente a gente opera os focos, a gente não, né, que eu não opero, mas o pessoal que faz a cirurgia tira os focos da doença, mas como a gente não sabe a causa, ela pode retornar, ela pode ter pequenos focos ali que nem foram vistos na cirurgia, aquilo ali crescer e voltar a dar sintoma, caso a gente não faça um controle adequado. E outra coisa que a gente tinha uma crença, né, Murila, que a gravidez tratava, né? Gravidez curava. A gente fica ali com controle hormonal na gravidez. Hoje a gente também sabe que não é assim, que a gente realmente precisa fazer um bloqueio hormonal após a gravidez, após a cirurgia, que seja para realmente a gente não ter recidiva, não ter um retorno dessa doença, né? E aí já vou entrar um pouquinho, posso, Murilo, já entrar um pouquinho no controle? Pode, na verdade, deixa eu só comentar uma coisa do que você falou. É engraçado isso que você falou, que você foi para São Paulo porque você não queria que ninguém aí no seu meio soubesse da questão da endometriose, da cirurgia. E quando eu recebi, por exemplo, o diagnóstico de infertilidade, né? Na verdade, assim, de infertilidade. Tá, o que que é infertilidade? Quando você tenta por mais de 12 meses e não consegue. Então, quando eu, né, me dei o diagnóstico de infertilidade, eu precisava fazer um espermograma, né? E a gente sabe que espermograma dentro das clínicas de reprodução, eles são mais confiáveis, mas por uma questão de preconceito na época social relacionado às pessoas do meu meio, eu quis fazer em um laboratório generalista porque eu ficava imaginando, falei, nossa, e se tiver um fator masculino, como é que as pessoas vão me enxergar? Como é que as pessoas vão me ver? O que que elas vão pensar de mim, né? Então, assim, por um tempo eu tinha dificuldade de falar isso, hoje eu falo muito mais
abertamente, de maneira tranquila, mas eu sentia vergonha, né? Se eu tivesse um fator masculino e no nosso tratamento a gente teve um diagnóstico masculino, né? A gente teve um diagnóstico de fator masculino. E depois eu vi que não tem nada a ver, que era simplesmente preconceito da minha cabeça, né? Era simplesmente preconceito da minha cabeça. Então, esses conceitos, né, são coisas que ficam na gente, tá? Relacionado, já falando de fator masculino, é muito importante quando tem uma paciente com endometriose, a gente tanto investigar outros fatores na pessoa, como investigar o fator masculino. Porque os fatores de infertilidade, doenças que reduzem chances de gravidez, podem coexistir. Na verdade, elas coexistem em 30% dos casais que têm dificuldade para engravidar. Então, de que adiantaria, por exemplo, né, fazer otimização em quem tem endometriose, fazer cirurgia, fazer tudo que tem direito, e daqui a pouco descobre que tem um fator masculino não tratado, e que o tratamento seria fertilização in vitro, e que talvez a cirurgia, digamos assim, não fosse necessária, né? Então, quando a gente fala de endometriose e fertilidade, né, ou de pessoas que querem engravidar lá na frente, querem controlar hoje, a gente tem que investigar outros fatores, porque a gente tem que ter um olhar global do casal sempre, né? A gente tem que ter um olhar do casal sempre. Pode falar, Milena, agora, comenta um pouquinho pra gente, né? Como é que a gente faz esse controle da endometriose, quais são as opções, então, comenta um pouquinho aí pra gente. Bom, gente, então o controle é feito, né, com bloqueio hormonal ou podemos utilizar também o DIU medicado, que não necessariamente ele faz um bloqueio hormonal, mas como ele tem uma ação local, ele também é uma opção terapêutica para os casos de endometriose, para controle da doença, tá? E que quando a gente fala em controle de doença, eu tenho certeza que a doença não vai crescer, Milena? Não. O que a gente quer principalmente é controlar os sintomas e, como o Murilo já falou muito bem, controlar esse excesso, a mulher ciclar o mês inteiro e ter esse estrogênio, que é o que vai fazer, que é o hormônio que a gente produz normalmente, né? Que graças a ele temos os nossos caracteres femininos, mas que ele também alimenta essa endometriose e, consequentemente, todos os seus sintomas. Então, quando a gente fala de bloqueio hormonal, o que mais a gente tem, o que mais a gente utiliza são os contraceptivos, né? Tanto os hormonais, tanto os combinados, desculpe, que são dois tipos de hormônio, tem o estrogênio e tem o progestagênio, como os que têm só progestagênio, tá? E dentro dos que têm só progestagênio, a gente tem o DIU hormonal, que é também uma opção. Além desses, tem um remédio que o pessoal da infertilidade usa também, que a gente usa menos pensando em controle de doença, de endometriose, porque ele é associado a alguns efeitos colaterais, que é um remédio que ele vai induzir, entre aspas, uma menopausa na paciente, né? Então, consequentemente, a gente pode usar só por um pouco espaço de tempo, às vezes quando ela vai fazer uma fertilização, né? Ou ela tá com muita dor para aliviar ali, mas depois a gente não pode manter, porque aí vem todas as consequências associadas a essa menopausa precoce, né? Que essa medicação induz, mas é temporária também, tá, gente? Ela vai induzir aí ou por um mês ou por 3 meses, que é as dosagens que a gente tem disponíveis no mercado. Então, falando de anticoncepcional, que é minha paixão, né, Murilo? A gente, quando fala de anticoncepcional combinado, a gente tem algumas vias de administração. Uma coisa importante também, gente, é ver se a paciente tem contraindicação. Às vezes a pessoa quer usar uma coisa porque a amiga usa, mas, por exemplo, ela tem uma enxaqueca com aura, né? Que é uma enxaqueca forte, que vê pontinho piscando, que dá náusea, aquela, né, mais forte, assim, que derruba a pessoa. E ela não pode usar esse tipo de hormônio. Então, por isso que não é correto a gente usar o que a vizinha usa. O correto é a gente procurar uma assistência médica adequada para a prescrição adequada do contraceptivo. E aí eu vou voltar a dar um exemplo meu, né? A gente, como médico, recebe a amostra, então eu começava a usar pílula. Aí eu usava uma pílula, outra pílula, mas aquilo me dava uma náusea, tinha uma náusea com pílula horrorosa.
Até que aí eu usei o adesivo também. Também não, calor aqui em Salvador, não deu muito certo para mim. E, por fim, eu usei o anel vaginal, que dentre os contraceptivos combinados foi o que mais eu me adaptei, né? Então, vocês vejam que eu não tenho uma fórmula certa. Eu, né, ginecologista, especialista em contracepção, precisei testar algumas opções até ver qual era o que melhor se enquadrava para mim. Que às vezes não vai ser melhor para outra paciente, vai ser um outro tipo de hormônio. Então, dos combinados, nós temos essas 4 vias: o oral, a injeção, o anel e o adesivo. Quando a gente fala do progestagina isolado, e aí hoje a gente tem uma medicação que foi estudada, né, Murilo, especificamente para endometriose, que a gente não pode dizer que é um contraceptivo porque a gente não tem estudo, apesar que a gente sabe que bloqueia a ovulação, que é o Dionogest, que, né, se tem alguém aqui que tem endometriose, já deve ter ouvido falar e até Gestor. utilizado, né? Mas não tem só ele, né? Lembrar que a gente tem outras progestaginas orais também, que a gente tem o desogestrel e a drospirenona atualmente no país. Existe o implante de etanogestrel, existe o DIU hormonal e existe a injeção trimestral, que é inclusive disponível no Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem todas essas opções, gente, que como que eu vou saber qual é melhor para mim, Milena? Conversando com o seu médico, né? Vendo indicação, contraindicação. Primeira coisa, lembra de tomar pílula todo dia? É outra coisa. Eu não lembro também, eu sou péssima, né? Então, se não lembra, a gente já tem que partir para outra coisa, né? E aí a gente vai, junto com o médico, né? A gente vai realmente vendo, porque o nosso objetivo aqui é sempre qualidade de vida. Então, essa semana, mês passado, eu fiz meu ultrassom de endometriose e aí tava zerada, né? Ai, gente, é tão bom, é um alívio tão grande, né? Depois de tudo que a gente passa na doença. E aí eu já quero pegar o gancho aqui para o Murilo também, que se você tem endometriose e está usando um contraceptivo e você não quer engravidar por agora, quer engravidar mais para frente, os contraceptivos eles não contraindicam, né, Murilo, o tratamento da fertilização, né, para um congelamento de óvulos, no caso. Claro que se a pessoa quer engravidar, né, o tratamento é diferente. Mas você quer só congelar os óvulos e usa um DIU hormonal, por exemplo, porque você tem uma endometriose. Ah, poxa, vou ter que tirar meu DIU, pagar outro DIU. Não. Com o DIU lá dentro, o pessoal consegue induzir e captar os óvulos para congelamento. Aí o Murilo pode falar um É, pouco mais sobre isso. então, quando a gente fala de endometriose, né, a gente tenta controlar a evolução da doença, né, ou a gente pode tentar controlar os sintomas. E aí existem ferramentas, eu sempre gosto de usar o termo ferramentas, né, diferentes e elas podem se potencializar. Quando a gente fala da questão hormonal, a gente tenta bloquear ou retardar a progressão da endometriose. Quando a gente fala de atividade física, nutrição, acupuntura, fisioterapia pélvica, a gente está pensando mais em controlar os sintomas, lembrando que essas ferramentas, quando juntas, elas se potencializam. Então, uma pessoa que faz o bloqueio hormonal, que faz acupuntura, que tem bons hábitos alimentares, que fazem atividade física, tem uma maior chance de sucesso no controle da endometriose. Ponto. Tem pessoas que a acupuntura vai fazer uma diferença maior no controle da dor, por exemplo. Tem pessoas que vai precisar do bloqueio hormonal, só que o contraceptivo oral faz um efeito melhor. Tem pessoas que o anel vaginal ou o DIU mesmo, né, o dispositivo intrauterino medicado, vai ter um efeito maior. E quando a gente fala de endometriose e controle, né, a gente pensa às vezes numa paciente jovem que não quer engravidar agora, mas que não quer engravidar agora. E o futuro? Né? Porque quando a gente usa algum método hormonal, principalmente, né, contraceptivo oral, injetável, algum método sistêmico, exceto o DIU, o dispositivo intrauterino, ele reduz transitoriamente a onda de recrutamento folicular. Então, por
exemplo, se uma mulher no período menstrual ela recruta todo mês 15 folículos, quando ela está tomando anticoncepcional oral, ela passa a recrutar 5, 6 folículos todo mês. Quanto tempo, tecnicamente, pelos trabalhos científicos, a gente suspende essa medicação para voltar à onda de recrutamento habitual? Em torno de 3 meses. Então, quando uma paciente, né, usa contraceptivo oral e pensa em congelar óvulos, por exemplo, a gente avalia de acordo com a tolerância da paciente, né, a dor, se ela sente dores intensas, há outras maneiras que a gente tem de controlar essa dor com a acupuntura, por exemplo, o quanto a gente pode esperar para extrair o máximo do potencial dela. Tem pacientes que a gente não consegue esperar nada, a gente suspende o contraceptivo e estimula, porque é o que ela tolera. Tem pacientes que sentem cólicas, as cólicas, abre aspas, normais, fecha aspas, né? E a gente consegue esperar os 3 meses para sair o efeito do anticoncepcional e a gente congelar óvulos para preservar a fertilidade para o futuro, né? Então, isso é muito individualizado. Quando a paciente usa DIU ou mesmo implante, a gente não precisa tirar. A gente pode fazer o ciclo de congelamento, né? Sem precisar retirar o DIU, sem precisar retirar o implante, e o impacto no número de óvulos ele é relativamente pequeno ou ausente. Então, tem essas possibilidades. O que eu gosto de chamar a atenção é que, dentro dos mecanismos que a endometriose afeta a fertilidade, está relacionado à qualidade dos óvulos. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem endometriose, às vezes ela tem óvulos, entre aspas, mais envelhecidos. Então, a gente sugere fazer o congelamento o quanto antes, para que ela tenha uma tranquilidade de acabar, né, a formação profissional, se inserir no mercado de trabalho, ter uma estabilidade profissional, para utilizar esses óvulos como um plano B, caso tenha dificuldade de gravidez lá no futuro, né? Uma coisa que eu gosto de fazer quando as pacientes chegam para mim com endometriose e querem fazer somente o controle é investigar a fertilidade toda dela. Por quê? Endometriose, por exemplo, pode gerar aderências pélvicas e às vezes essas aderências podem gerar uma obstrução tubária. Essa paciente vai precisar de FIV. E às vezes, para ela engravidar agora, gera um prejuízo social. Então, ela vai fazer congelamento de óvulos ou embrião para preservar a fertilidade, inclusive a live de amanhã vai ser sobre isso, né? Para ter uma chance real de gravidez no futuro. Eu, por exemplo, eu tive um resultado laboratorial bem abaixo do esperado. Se a cada 10 óvulos maduros a gente espera formar 4 embriões, eu formei só um. Graças a Deus, a gente fez tratamento com idade boa, a gente era jovem, então a qualidade influenciou muito no resultado do tratamento. Mas talvez se a gente esperasse 3, 4 anos para fazer o tratamento, né, a gente não conseguisse ter o mesmo resultado, né? Então, são coisas que a gente sempre tem que levar em consideração quando a gente pensa nessa questão da fertilidade como um todo. E quem tem endometriose tem que pensar na fertilidade, mesmo quando a ideia é não engravidar agora. Porque cada vez mais a gente está pensando em gerar uma proteção para o futuro, né? Em gerar uma proteção para o futuro. Doutora Milena não, Milena, né? E ó, deixa eu te falar, Pamela falou aqui um pouquinho mais em cima, doutora Milena maravilhosa, então já tem Ai, eu alguém não aqui também vi. saudando. Pois é, ela colocou uma luzinha para dormir e aí apareceu aí na live. Fala um pouquinho para a gente, né, sobre o DIU, o dispositivo intrauterino medicado, no controle da endometriose. Ele entra como uma primeira opção, ele entra simplesmente como dos recursos que a gente tem e aí cada paciente se adapta diferente. Fala um pouco para a gente sobre ele. Então, o DIU hormonal, para pacientes que têm uma doença que a gente chama adenomiose, que seria a endometriose dentro do músculo do útero, ele é uma excelente opção. Ele não entra, ele é uma opção, né? Acho que como você falou muito bem, é sempre individualizar o caso.
Então, quando a gente fala em primeira linha de tratamento, estão os contraceptivos hormonais combinados e os progestagênios isolados. Então, o que vai ser melhor vai depender muito de cada paciente. No caso especificamente da adenomiose, o DIU hormonal, como ele vai agir o hormônio, né, uma quantidade hormonal bem grande ali, pertinho de onde estão os focos de endometriose, ele é uma excelente opção. Então, eu prescrevo muito, né, oriento muito nesses casos, que a paciente ela não precisa bloquear a ovulação nesse caso. Mas como o Murilo falou bem, uma paciente que tem uma endometriose em algum lugar, ela pode ter em diversos lugares. Então, se ela tem a adenomiose, a gente vai ter que investigar se ela tem em outros sítios essa doença para fazer um tratamento mais adequado. Então, o DIU hormonal ele entra como opção interessante nesses casos de adenomiose e também para controle pós-cirurgia. Ele é uma excelente opção também nesses casos, mesmo que essa paciente tenha feito uma cirurgia mais ampla de endometriose, mais profunda, ele entra como uma excelente opção. Eu só quero lembrar aqui também que nós temos 2 DIUs hormonais hoje em dia no mercado. Um mais antigo, que ele libera 52 miligramas de levonorgestrel, que é o Mirena, e o mais novo, que só tem 19,5 miligramas desse hormônio. Então, né, quase a metade. Então, menos da metade, na verdade, né? Então, lembrar que esse com menos hormônio, a gente não tem estudo ainda, gente. Então, a gente não sabe. Pode até ser que melhore em alguns casos. Então, a gente não sabe. Então, pensando numa paciente com endometriose, o que a gente vai propor é o DIU hormonal com maior quantidade hormonal, que é o Mirena. Tá? Não é o Kyleena, que ele é o mais novo, que foi lançado há 3 anos. Esse vai lá para contracepção, que é o que a gente sabe que ele funciona para contracepção, né? E o Murilo já falou bem sobre a não necessidade de remoção desse DIU para induzir o crescimento Fazer folicular, congelamento de para a óvulos. captação dos Isso. óvulos, né? Então, isso é super interessante. Em relação ao efeito colateral dele, como ele é um progestagênio isolado, e às vezes a paciente está acostumada a usar um método combinado, e aí ela acaba perdendo um benefício do combinado, que é em relação à pele, né? Principalmente as mulheres mais jovens ali, adolescente, ou aquela mulher adulta que tem a acne adulta, ele acaba como ela perde o benefício do estrogênio que tem lá no combinado, às vezes ela desenvolve acne, oleosidade de pele, então precisa reforçar nesses cuidados. Esse é o principal efeito colateral dele e o sangramento, que na maioria das vezes é massa, não sangra, né? Ou sangra bem pouco ao longo do tempo, mas tem um percentual de pacientes que ficam com aquele escapezinho enchendo o saco, e aí eu falo que você ganhou na loteria, a paciente ganhou na loteria, né? Porque acontece uma proporção muito menor, menos de 10% das mulheres acontecem isso após 6 meses, antes de 6 meses é um percentual maior. Então a gente fala que tem que ter uma paciência nos primeiros 6 meses para esperar esse padrão de sangramento que a gente fala que é favorável, que a paciente sangrar de vez em quando ou não sangrar. E tem umas pacientes aí em torno de 10, 15% que vão ter mais aquele sangramento. O volume de sangramento geralmente diminui, pessoal. Mas às vezes fica aquela sujeirinha, né? Muitos dias e isso também acaba incomodando a paciente. E é um motivo de retirada do método, junto com a questão da oleosidade de pele, que tem muitos tratamentos dermatológicos. Hoje o que a gente faz muito, o paciente ficou com o DIU hormonal, melhorou da dor, melhorou do sangramento, mas apareceu uma acne. Vai pro dermato, o dermato trata, e aí a gente, né, como tudo na vida, eu brinco, né, Murilo, que nada na vida é 100% bom. Não tem nada, gente. Eu quero que alguém me diga, não, isso é só coisa boa, não tem. Né? Tudo tem um lado bom e um lado ruim. E aí a gente tem que pesar na balança e, junto com o seu médico, decidir, né, claro, por um método que tenha mais vantagens do que desvantagens. Né? Então, o DIU hormonal ele entra como opção nesses casos, uma opção excelente, mas é a melhor opção? Depende. Depende do seu caso, da sua doença, dos seus sintomas e do seu desejo, né? O desejo reprodutivo e o desejo contraceptivo também, e o que é que você almeja com esse método contraceptivo.
quando a gente prescreve um contraceptivo, gente, a gente sempre pensa quais os benefícios não contraceptivos daquele método. E o benefício contraceptivo a gente já sabe, né? Isso é padrão, né, Murilo? Tá lá, a gente pega uma tabelinha, a gente pode dizer a vocês a eficácia de cada um. Mas a individualização vem dessa outra parte. O que é que eu vou me beneficiar com a pílula, ou com o DIU, ou com o implante, né? Então, é esse tete a tete individualizado e sempre pensar. E aí, assim, como eu falo muito de contracepção, Murilo, eu não esqueço da concepção. Lembrar que essa mulher colocou um DIU agora, sei lá, com 30 anos. O Mirena nos Estados Unidos já vale 8 anos, né? Então ela vai tirar, vamos dizer lá, com 38 anos. Os óvulos dela de 30 eram massa, os de 38 já estão ficando ruins. Então, isso é uma coisa também, quando a gente vai iniciar esses contraceptivos de longa ação, de conversar com a paciente, né? Realmente você não quer engravidar? Olha, mas se mudar de ideia e quiser engravidar antes disso, a gente pode tirar. Ou se quiser congelar os seus óvulos. Então, acho que essa parceria da concepção com a contracepção, ela é assim, essencial e fundamental para que as nossas pacientes tenham uma qualidade de vida melhor, né? Então, acho que Isso é bem interessante, né? A doutora Milena, ela trabalha na formação de outros médicos nessa questão de formação da contracepção, né? Aí já participou da formação de centenas e centenas de médicos. E eu costumo falar, Milena, que a gente na faculdade, na residência, a gente entende como ninguém como evitar, mas a gente tem pouca formação sobre a fazer um aconselhamento reprodutivo, impactos nas chances gestacionais, né? Enfim, chances de gravidez de acordo com a idade. Então, a gente acaba na nossa formação aprendendo muito pouco, né? Então, é algo que eu gosto sempre de reforçar. E assim, você falou divinamente, a gente tem que casar. Uma pessoa chega pensando em evitar, você também tem que trazer à tona a discussão, né, a questão da concepção dessa paciente e o impacto que o tempo traz na fertilidade da mulher como um todo. Então, são temas que casam junto. Uma dúvida que é muito comum, né, está relacionado ao tempo que a gente espera para adaptação ao método, né, de controle da endometriose. Então, por exemplo, a paciente vai começar a tomar uma pílula, um anticoncepcional combinado. Ela está tomando por 10 dias e já mandou uma mensagem no WhatsApp: doutor, estou sentindo um pouco nauseada, né? A gente espera por um mês, por 2 meses, 3 meses, né? Enfim, como geralmente a gente orienta relacionado a essa adesão? bom. Então, falando dos métodos que a gente chama de curta ação, que é a pílula, o anel, o adesivo e a injeção, a gente fala 3 meses. São 3 meses. Claro, gente, a pessoa, a gente é obrigada a esperar, não. Mas é um período de adaptação do organismo. Então, ficou nauseada, a gente pede para tomar a pílula depois da refeição, né? Agora, desenvolveu uma dor de cabeça muito forte que não tinha antes. Bom, aí a gente não vai esperar 3 meses. Aí a gente vai trocar já o contraceptivo. Então, isso é outra coisa importante também, de sentir um sintoma, né? Entre em contato com o médico para avaliar. Quando a gente fala dos métodos de longa ação, que são os DIUs e o implante, então, como eles duram de 3 anos para mais, e a principal queixa aí das pacientes em relação a todos é o padrão de sangramento, o DIU de cobre, ele vai aumentar o fluxo, né? A gente nem fala, o paciente com endometriose sem chance. Mas assim, só de uma maneira geral. O DIU hormonal, ele vai dar esse sangramento irregular no início, pode dar. E essa questão da acne, que também essas coisas melhoram ao longo do tempo. E o implante também dá um sangramento desfavorável no início dele. Então, a gente fala em torno de 3 a 6 meses de adaptação. Então, porque geralmente melhora. É como a gente falou aqui, o Mirena, depois de 6 meses, mais de 80% das mulheres não sangram. É um número fantástico de mulheres sem sangrar e com redução de dor. Isso é outra coisa, Mirela. A gente dá, às vezes, o Dienogeste, ela quer já na primeira cartela já parar de ter dor. Também não é assim.
né? Imagine que vocês têm uma doença ali crônica, um processo inflamatório importante. Foram anos, né, para aquela doença chegar àquele estágio. Então, o remédio também tem o tempo dele para vocês verem o benefício. Então, a gente precisa esperar aí esses mesmos 3 meses, quando a gente fala de um progestagênio isolado para dor, né? Agora eu estou falando aqui em relação à dor da endometriose. E nesse período, menina, eu vou ficar assistindo dor? Não. O Murilo já falou bem aqui. Existem outras ferramentas que a gente vai lançar mão. Tanto medicação para dor, né, assim, como tratamentos não farmacológicos. Aí você vai ter que melhorar a sua dieta, né, a famosa dieta do Mediterrâneo, fazer atividade física, fazer yoga, mindfulness, terapia. Então, tudo isso, gente, é importante. O meu médico que tratou da minha endometriose, quando eu entrei lá, ele falou assim: você é a típica paciente que tem endometriose. Metódica, perfeccionista, fica se cobrando o tempo todo, não sei o quê. Então, a gente precisa dessas válvulas de escape e reconhecer a nossa, entre aspas, parcela de culpa da doença. Né? Como que a gente pode melhorar isso? Melhorar todo esse processo inflamatório, né, Maria? Porque o estresse causa processo inflamatório. Não é só a comida, né? A alimentação também. Então, é um conjunto de fatores. Eu acho que quando a gente fala de endometriose e a gente fala de controle de doença, cada vez mais, gente, a parte hormonal é essencial? É essencial. Eu não vou controlar a doença se eu não tiver um bloqueio hormonal ali, tá? Mas sozinho adianta? Com certeza não. Hoje eu já tenho certeza disso. Os estudos ainda são fracos, né, Murilo, em relação às terapêuticas não medicamentosas, mas a gente que está na prática lidando com essas pacientes e, né, claro que a minha experiência no nível de evidência zero, né, pessoal, mas o que a gente vê é que é um conjunto de fatores que vão realmente modificar, reduzir esse processo inflamatório, né? E isso é baseado em evidência científica mesmo, sabe, gente? Não é o achismo, né, Murilo? Isso a gente tem evidência, tem estudos com acupuntura, com yoga, com mindfulness, com terapia comportamental cognitiva, com TCC. A gente tem estudos que realmente mostram que isso reduz as dores e os sintomas associados à endometriose. Tem uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, né, que, assim, do mesmo jeito que por muito tempo, e hoje a gente vê ainda a subvalorização das queixas, a gente vê alguns profissionais que toda cólica é endometriose, né? E Tem o oposto, né? a gente tem que pensar também nos diagnósticos diferenciais, né? Porque sem o diagnóstico preciso, a gente não faz um tratamento adequado. Por exemplo, um paciente que tem intolerância à lactose. Se você der anticoncepcional para ela, ela não vai melhorar das dores dela, né? Ela vai continuar com a cólica, com dor gastrointestinal, sempre que fizer ingesta inadequada alimentar. O anticoncepcional não vai melhorar e ela vai achar que tem endometriose e é refratária ao E pode tratamento, né? piorar, né, Murilo? E Se pode for piorar. oral, ela vai piorar até, porque tem lactose neles. Então, Pois ainda é. tem isso. Então, a gente tem sempre que pensar nos diagnósticos diferenciais e no diagnóstico preciso para a gente conseguir direcionar o tratamento adequado para os pacientes, tá? Meline, eu acho que a gente conseguiu passar uma visão geral para as pessoas, né, sobre maneiras de controle, né? A gente sabe que existe tanto o controle da progressão da doença como o controle da sintomatologia. Tem diversos métodos. Eu acho que ficou claro aqui para todo mundo que a questão do bloqueio hormonal é algo que é fundamental para o controle da doença, e o que a gente trouxe que existem diversos métodos, não vai ter um método correto e um método errado, tem um método que se encaixa no perfil de cada pessoa. A gente trouxe também, né, que existem ferramentas complementares como a nutrição, a acupuntura, atividade física, meditação, terapia, que auxiliam no processo e potencializam o resultado, né, no controle tanto da doença como dos sintomas.
Então a gente tem um arsenal que a gente pode utilizar ao nosso favor e que isso deve ser sempre individualizado sempre, porque cada ser ele é diferente na face da Terra, né? Se você quiser fazer alguma consideração, acrescentar alguma coisa, ou deixar alguma mensagem para o pessoal que assistiu a gente aí, Milena, pode ficar à vontade. Eu quero agradecer, Murilo, esse convite, né? Realmente foi um prazer estar aqui, né? Discutindo de um tema tão importante, né? Com uma pessoa que fala tão bem, que está, assim, se destacando aí na concepção, né? Eu falar um pouquinho de contracepção com você foi um prazer. E se eu puder deixar um recado aqui para as pacientes que têm endometriose, procure um profissional que saiba tratar a sua doença, né? Tanto para indicação cirúrgica, como para o tratamento medicamentoso, como para o tratamento da infertilidade, se for o caso, né? E para os colegas, lembrar, né? Eu acho que a gente tem que lembrar, Murilo, da contracepção e da concepção. Eu acho que isso que você falou é muito real. A gente lembra muito de prescrever anticoncepcional, a gente aprende na faculdade, cai em prova de residência, mas a gente muitas vezes esquece que aquela paciente pode mudar de vida, pode mudar de desejo, querer engravidar lá na frente, e às vezes ela não vai ter mais óvulo suficiente para conseguir engravidar. Então, acho que o meu recado para colegas é esse, e só agradecer mesmo. Maravilha, um prazer, o prazer foi todo meu. Na verdade, foi uma honra, né, poder compartilhar esse momento com uma pessoa que me influenciou profissionalmente, positivamente, né? É muito legal ter uma live e escutar o É Massa, né? Eu acho que aqui em Brasília ó, a gente não escuta algumas gírias baianas, então eu fui escutando algumas gírias aqui durante a live. Quem não conhece, é massa, é bom, tá? É legal, é uma coisa positiva. E eu queria só falar para vocês que, assim, o Dr. Google, ele tá aí, as pessoas às vezes criticam, mas eu vejo que ele, quando usado da maneira correta, ele vem para ajudar. Muitos pacientes chegam até a gente, às vezes, com uma suspeita diagnóstica correta, né, sobre si próprio, que não foi aventado antes. Eu queria falar que você é um ser individual, então procure uma opinião. Se você não está contenta com essa opinião, procure uma segunda, uma terceira. A telemedicina está aí, não tem fronteiras, então a gente pode marcar com o médico lá em Salvador, lá em São Paulo, para ter um olhar diferente sobre o nosso caso, porque sempre quem vai pagar a conta sobre o que a gente sofre, o que a gente tem, o que a gente não trata, somos nós mesmos. Então eu acho que a gente tem que ser autônomo, procurar sempre opiniões para ter um tratamento mais assertivo e individual que atenda nossas necessidades. Mais uma vez, Melina, um prazer enorme. A gente se vê em breve, ou aí na Bahia, ou aqui em Brasília. Com certeza. E qualquer coisa a gente está à disposição. Um Tchau, abraço. gente. Uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.